Bem, gente, dando continuidade aqui à disciplina, a gente vai falar sobre as bacterioses, as bacterioses mais comuns que acometem os peixes, então a gente vai dar ênfase nessas mais comuns e também vai falar muito das notificações, das bacterioses de notificação obrigatória, que existe uma lista, né, de doenças de notificação obrigatória, que a gente vai ver mais à frente, mas a gente já vai citando dentro dos grupos. Hoje a gente fala de bacterioses e aí na próxima aula vai falar sobre viroses e micoses em peixes. E aí a gente já vai comentando que grande parte das doenças de notificação obrigatória são de origem de etiologia bacteriana e de etiologia viral. Apesar de ter outros agentes, mas esses são os principais. Os que geram uma das maiores perdas, digamos. Então, obviamente, as bacterioses nada mais são do que doenças causadas por bactérias. E vocês lembram, né, quem são as bactérias? Não sei se todos já viram microbiologia. Tem alguém que ainda não viu microbiologia? Antônio já viu microbiologia? Acho que só o Antônio agora que não viu. Mas, enfim, a gente vai comentando. Então, qualquer dúvida pode falar. Quem não viu, principalmente quem não viu microbiologia, teve noção dessa questão dos micro-organismos das bactérias. Então, as bactérias, vocês não viram, quem não viu microbiologia, mas fez biologia celular, com certeza, que todo mundo que está aqui fez biologia celular. E a professora de biologia molecular celular é maravilhosa, com certeza ela falou isso para vocês. Que as bactérias, elas são seres unicelulares, né? Procarionte, né? Vocês sabem que não tem, então, aquele material genético individualizado. Então, são indivíduos procariontes, não possuem carioteca. E existe, as bactérias, elas estão presentes em quase todos os ambientes, né? Então, as bactérias, elas fazem parte da microbiota dos peixes, fazem parte da microbiota do ambiente, ou seja, no intestino, a gente tem grupos de bactérias que fazem parte, que compõem, não sendo patogênicas, mas compõem essa dita flora, antigamente, mas a gente diz que é a microbiota dos peixes, a microbiota intestinal, enfim, a microbiota que compõe determinado órgão, determinado tecido. Então, é muito importante a gente diferenciar o que faz parte dessa microbiota, dessa flora, dessa microbiota bacteriana, das bactérias patogênicas, que atuam lá como patógenos. Bem, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as bacterioses em peixes, elas têm já causam, na verdade, elevadas mortalidades em peixes de cultivo. E também, mesmo não causando essa mortalidade, elas muitas vezes elas causam lesões, e essas lesões, elas obviamente viabilizam essa comercialização do pescado, obviamente o aspecto repugnante, todas as questões, e isso pode causar grandes prejuízos econômicos. Então, as bactérias, vários grupos de bactérias também são considerados para a piscicultura como bactérias oportunistas, ou seja, algumas dessas bactérias elas estão presentes na água, sem causar, fazendo parte, né, desse ambiente aquático e na microbiota dos peixes, então estão lá não estando como patogênicas, mas muitas vezes o que acontece? Muitas vezes devido a questões de estresse, algum dos fatores que possam alterar a questão do sistema imunológico dos peixes, então podem causar uma infecção. Por exemplo, estafilococos. Vamos pensar na nossa microbiota. Na nossa pele a gente tem estafilococos, faz parte lá da microbiota. Mas o que acontece? De repente você teve uma queda de imunidade, você teve uma lesão, enfim, você teve o indivíduo está com câncer, enfim, algum fator que altera que deu uma queda na imunidade, no sistema imunológico, pode vir a desencadear uma doença, uma dermatite, uma piodermatite.
Assim ocorre com os peixes. Tem a microbiota ambiental e tem a microbiota do próprio peixe. Então, muitas vezes, alguma alteração pode deixar esse peixe mais susceptível a esse processo infeccioso. Tá? Bem, existe, como eu falei para vocês, essa microbiota natural do pescado. Então, aqui, só para ilustrar, a gente tem esse grupo, né, que a gente chama aqui. Vocês estão vendo essa tabelinha bem aqui? Aqui é segundo a temperatura. Existem bactérias. A gente tem 3 principais grupos. Alguns falam que usam outras denominações, não, outros subgrupos, mas, a grosso modo, a gente tem as bactérias, os micro-organismos que são psicrófilos. Esses psicrófilos, eles têm afinidade mais com o frio, então, são micro-organismos que vivem em áreas mais frias ou ambientes mais frios. Então, tem bactérias que são psicrófilas, ou seja, que só se proliferam em ambientes frios, de baixa temperatura. Existem bactérias que são chamadas de mesófilas, ou micro-organismos são mesófilos, que vivem, digamos que, em uma temperatura, digamos que de 10 a 40 e poucos graus, certo? Então, vivem numa temperatura, que é a nossa temperatura, mais ou menos aqui, nesses 30 e pouco, enfim, 20 e pouco, que são ditos mesófilos. E tem as termófilas, que de 30 a 65 graus. Outros autores falam das hipertermófilas, que vivem, ou extremófilas, que vivem em temperaturas extremas, muito elevadas. Mas, enfim, a gente tem de maneira geral, a gente fala desses psicrófilas, mesófilas e termófilas. Por exemplo, em peixes de ambientes marinhos, de regiões temperadas ou regiões frias, obviamente que a gente vai ver a prevalência de bactérias psicrófilas. E bactérias psicrófilas, geralmente, que a gente diz gram-negativas. Quem não viu microbiologia, mas já deve ter ouvido falar que existe uma classificação de bactérias gram-negativas e gram-positivas. Essa classificação se dá pela técnica de coloração de Gram, né? Essa técnica de coloração de Gram, ela é uma série essa é uma coloração, né? Coloração de Gram. E quando você passa por um corante, que a gente chama tem um corante acidófilo, tem um corante basófilo, você faz algumas técnicas. Nessa técnica, as células gram-negativas, ao final, elas ficam coradas em vermelho ou rosa, rosácea, após a coloração. Já as bactérias gram-positivas, elas ficam arroxeadas, azuladas, arroxeadas ao final da coloração. Então, a gente consegue diferenciar por um exame mais simples, você não consegue diferenciar basicamente qual seria a espécie de bactéria, mas você consegue diferenciar qual grupo, se está dentro das gram-positivas ou gram-negativas pelos processos de coloração. E isso se dá devido à composição da parede celular da bactéria, porque as bactérias, elas apresentam, né, uma parede celular, que é interna à membrana plasmática, tá? Eu só estou esclarecendo para quem não fez ainda a microbiologia. Então, os peixes marinhos de regiões tropicais, né, que já são tropicais, que já têm águas mais quentes, são bactérias mesófilas, predominantes mais gram-positivas, tá? Então, a gente tem os micrococos, coriniformes, bacilos, a gente vai falar mais na frente desses grupos de bactérias. E de água doce, a gente tem tantas bactérias gram-positivas quanto negativas, no nosso caso, geralmente aqui na nossa região, mais mesófilas. As bacterioses mais importantes em peixes são essas aqui, certo? Que são responsáveis por maiores taxas de mortalidade, alguns são doenças de notificação obrigatória. Então, a gente tem a
algumas doenças causadas por esse gênero aqui, que é o Flavobacterium, que tem a doença bacteriana da água fria, que é o Flavobacterium piscicrófilum, que é, obviamente, uma bactéria que vive em água fria, uma bactéria piscicrófila, né? Doença bacteriana da água fria, temos a doença da coluna, que é Flavobacterium também, tem a doença branquial bacteriana, tem o processo septicemia. Septicemia é um processo em que o organismo, a bactéria, ela cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ela pode se distribuir pelos mais diversos órgãos. Dentro dessas septicemias, os principais agentes, na verdade, que podem causar é a Edwardziella, a Aeromonas, Pseudomonas, tá? Septicemia mais localizada, uma septicemia no intestino, que é a septicemia entérica, a gente tem a Edwardziella ictaluri, tem a doença da boca vermelha, que é causada por esse outro parasita, essa outra bactéria, que é a Yersinia rukeri, tem a furunculose, que é causada pela Aeromonas salmonicida, certo? Assim como a eritrodermatite da carpa. Vejam que a maioria dessas doenças bacterianas, elas são descritas em salmão, em carpa, certo? Em truta. Então, porque elas foram, como são espécies que têm um grande valor comercial e que o seu cultivo ele é bem estabelecido, então foi observado primeiro, foi descrito primeiro nessas espécies, certo? Então, tem doença renal bacteriana, que é causada pela Renibacterium, doença pseudorrenal, que é o Corynebacterium piscícola, vibriose, que é causada pelo vírus, pasteurelose, tem infecção por streptococcus, que a gente vai falar que é bem comum, infecção por Psirrichécia salmônica em salmões, e também existem as micobactérias, com Mycobacterium marino. Então, as micobactérias também ocorrem, assim como nos mamíferos, as micobactérias também ocorrem nos peixes. Bem, então, de maneira geral, existem alguns quadros patogênicos ou respostas patogênicas associadas às bactérias. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de respostas. 3 tipos que a gente diz, que os autores dizem de fenômenos patogênicos, tá? Então, a gente tem a resposta septicêmica, como eu já falei para vocês, septicêmica é uma resposta em que as bactérias caem na corrente sanguínea. Então, geralmente, caindo na corrente sanguínea, se disseminam para vários órgãos, para todos os órgãos. Então, é uma forma geralmente mais agressiva de bacteriose, essa resposta septicêmica, e geralmente essa resposta ela se dá por bactérias gram-negativas, como a Aeromonas hydrophila, Flavobacterium columnare, Pseudomonas. Então, geralmente, elas provocam vermelhidão, um exsudato, né, um líquido inflamatório, hemorragias. E uma característica que é muito comum em várias, não é um sintoma patognomônico característico, mas que pode ocorrer em vários tipos de doenças infecciosas, é a exoftalmia. A exoftalmia é aqueles olhos saltados. Tipo, sabe aquele peixe-telescópio? Só que o telescópio já é uma característica genética dele, essa questão dos olhos saltados, mas a exoftalmia, ela ocorre nos peixes, né, como característica, como uma sintomatologia de que está acontecendo uma infecção, já está acontecendo alguma coisa errada ou não fisiológica no peixe. Então, é um indicativo, é um sinal, na verdade. Bem, outros tipos provocam necrose do tegumento e da musculatura, a partir de úlceras, né? Então, a necrose, lembre, quando eu falar no tecido, se eu falar que gera um processo degenerativo ou uma degeneração tecidual, uma degeneração, ela é reversível. Então, é um tipo de patologia reversível do tecido. É a lesão do tecido, mas que é reversível. Agora, a necrose é a morte do tecido, ou seja, a necrose, ela é irreversível. O tecido morre, ele não vai ressuscitar, né? Então, a degeneração é reversível e a necrose é irreversível.
certo? Então, a necrose, ela pode ocorrer concomitantemente ou com um agravamento de um processo septicêmico, certo? E aí, geralmente esse processo necrótico, ele está mais relacionado não com os órgãos internos, mas musculatura e tegumento. E aí, o que acontece? Esses micro-organismos, eles produzem algumas toxinas, e essas toxinas, elas são toxinas necrosantes, né? Ou algumas proteases, né? Que são enzimas que digerem as proteínas, então, portanto, induzem a formação desses focos de necrose na musculatura, certo? No local onde elas estão se multiplicando. Então, o ato de se multiplicar, essas toxinas, essas proteases, elas fazem parte do metabolismo bacteriano. E aí, nesse lugar onde estão se dividindo, há esses focos de necrose. Uma característica típica, a formação de furúnculos ou furunculose, causado pela Aeromonas salmonicida, que eu vou mostrar mais à frente algumas imagens. E existe um fenômeno de resposta crônica, que a gente diz resposta crônica proliferativa. Geralmente ocorre naqueles tecidos hematopoéticos, tecidos linfóides também, que eu falei para vocês na aula de imunologia. Então, geralmente forma lesões mais crônicas, tá? Pode desenvolver para necrose, e aí formas crônicas tentam fazer essa reparação tecidual, e aí podem causar fibrose, e aí o órgão ele não passa a não funcionar mais adequadamente, né? Agora, um exemplo dessa doença é uma doença renal bacteriana, que é uma doença desse tipo crônico proliferativo. Bem, então, um das principais bactérias que tem maior importância devido à elevada mortalidade e às grandes perdas que se tem no mundo todo é a bactéria Streptococcus. Então, o Streptococcus, primeiro, não é exclusivo de peixes, né? A gente tem as espécies, o gênero Streptococcus não é exclusivo de peixes, assim como a maioria dos gêneros não é exclusivo, mas tem espécies que atuam especificamente em peixes, como o Streptococcus inine, que tem muita importância lá na aquicultura. Então, o Streptococcus ele é patogênico para várias espécies, inclusive de mamíferos, mais especificamente nos peixes a gente tem essa espécie. Então, o Streptococcus, o nome dele já diz, o Strepto, para quem não fez microbiologia, os Streptococcus são bactérias gram-positivas, ou seja, eles se coram lá em roxo na coloração de gram, na técnica de coloração de gram, cola em roxo. Então, Strepto é tipo, forma, né, cadeias. Então, Streptococcus são bactérias, são cocos, né, ou seja, são arredondados, que estão dispostos em cadeias como se fosse um colar de pérolas. Então, ele tem essa morfologia, Streptococcus. São gram-positivas, são anaeróbicas, certo? Ou seja, não precisam de oxigênio para se dividirem. E são encontradas em diversos ambientes, tanto de água doce, água salobra, água salgada, enfim, a Streptococcus é bem desenvolvidas e resistente a esses níveis de salinidade. Tem maior tropismo pelo rim, pelo fígado, cérebro e pelos olhos. E pode estar presente tanto em peixes vivos quanto em peixes mortos. Por isso que é muito importante a retirada das carcaças, de peixes mortos, dos viveiros e tudo mais. E elas podem ser bastante invasivas e levar a grandes mortalidades. Então, a gente tem aqui uma característica, vejam. Lembra que eu falei a exoftalmia? Olha, aqui a gente tem uma espécie, aqui a gente tem uma tilápia, na verdade. E aqui a gente pode ver essa característica desses olhos soltados, que é a exoftalmia. Tá? Então, aqui a gente tem a imagem de um tanque, né, com tilápias mortas, certo? Uma grande quantidade de tilápias mortas, como eu falei para vocês, pode ser responsável por grandes mortalidades. E o Streptococcus, ele pode permanecer por um longo período nessa água, ele pode ficar no lodo, ele pode ficar no substrato, na parede do tanque,
até mesmo nos equipamentos, no pulsar, nas redes. Então, por isso que é importante, né, quando tiver essa alta mortalidade, fazer a retirada dos animais mortos, certo? E fazer a higienização adequada de todos os materiais e todos os equipamentos, certo? E é muito importante que não se utilize, né, os resíduos desses peixes e também de outros peixes para o preparo de rações, que é uma rota muito comum, é uma via muito comum, na verdade, de transmissão desse patógeno. Aí eu vou apresentar para mostrar para vocês alguns sinais clínicos, né, que é causada por a estreptococose lá nos peixes. Então, veja bem, aqui a gente tem um alevino, né? Isso aqui são tilápias, que é muito comum. A gente pode observar algumas, que a gente fala, uma hemorragia petequial. Se vocês conseguem ver, alguns pontinhos, alguns pontos avermelhados. Esses pontos avermelhados que são as petequias, que a gente chama, que são pontos hemorrágicos, que a gente pode observar bem aqui no tegumento, que é muito característico da Streptococcus agalati, certo? Aqui, vejam bem, esse peixe aqui, esse alevino, um alevino de, sei lá, na verdade um alevino, na verdade é um juvenil, que a gente pode observar já a exoftalmia, bem aqui, olha. Assim como a gente pode observar bem aqui. Aqui, além dessa exoftalmia, que são os olhos soltados, a gente já começa a observar uma opacidade da córnea, tipo como se fosse uma catarata. Uma córnea, uma opacidade de córnea bem forte, a gente consegue observar. Bem aqui, a gente observa uma esplenomegalia, também um aumento do baço do animal. E aqui, olha, um peixe normal, um peixe normal e aqui um peixe com streptococcus, certo? Esse daqui a gente observa que ele está com um abdômen distendido, devido ao acúmulo de líquido causado pelo streptococcus, o acúmulo de líquido abdominal, a ascite, que a gente chama. Então, os sinais de maneira geral externos são o escurecimento, né, do corpo, né? Então, por que há esse escurecimento do corpo? Porque com essa patogenia, com essa patologia, o peixe, ele perde aquele controle sobre a pigmentação da pele. Então, com isso, ele geralmente fica mais escurecido, o comportamento dele começa a ficar ele fica mais lento, letárgico, começa a ter uma perda de apetite, e em alguns casos há uma natação nada errática, um desequilíbrio, descoordenação de natação. Como eu falei, já é exoftalmia, né, e os olhos, a córnea começa a ficar esbranquiçado. E alguns apresentam aquele aspecto hemorrágico das petequias, que eu já falei, e às vezes uma hemorragia difusa por todo o corpo, principalmente ao redor da boca, ao redor do ânus, aqui na base das nadadeiras, de maneira geral, e no opérculo. A gente consegue fazer essa observação. Aqui é só para, não estou fazendo propaganda não, de vacina nenhuma, mas eu falei para vocês que é só para mostrar, na verdade, que existe vacina, né, para Streptococcus, que é essa daqui. Vocês leram também um pouco o artigo que eu disponibilizei para vocês sobre vacinas, então existe, já é utilizado amplamente alguns cultivos de tilápia, e aqui, na verdade, eles mostram só, na verdade, é uma comparação estatística, digamos, comparando peixes vacinados quanto não vacinados, certo? Bem, dando continuidade nos grupos, nas bactérias, nas espécies, a gente tem, que eu falei para vocês, Flavobacterium comunari, que é uma doença de notificação obrigatória, né, comunariose, e é causada por um bacilo gram negativo, tá? Como vocês podem ver, os bacilos, eles têm esse formato mais alongado, enquanto que os cocos lá, os streptococcus, ele tem um formato de arredondado,
Flavobactéria tem um formato mais alongado, e é um bacilo, então, que é gram-negativo. E tem seu metabolismo aeróbio. Ele não é uma bactéria que não é flagelada, tá? E também não forma esporos. Os esporos são formas de resistência bacteriana, que algumas bactérias produzem, né? Então, mas a virulência, né? Lembrando que quando eu falo virulência, eu não falo. Algumas pessoas pensam, quando a gente fala virulência, está falando especificamente de vírus, mas não se trata disso. Virulência, digamos que é o potencial de um determinado patógeno gerar uma resposta mais ou menos gerar uma resposta mais ou menos violenta, entre aspas. Então, a virulência dessa bactéria, ela se deve ao fato, ou à habilidade dessa bactéria de se fixar ao tecido do peixe e por meio de algumas substâncias que são as adesinas. E também de se evadir dessas barreiras físicas. Então, é uma bactéria que ela não tem muita especificidade, ela não tem uma espécie-alvo específica. Aqui, olha, gente, algumas tilápias também com essas lesões causadas por flavobactéria. Então, geralmente, os sinais apresentados pelos peixes são falta de apetite, né, que é a inapetência, a letargia, a natação errática, e começa a fazer esses movimentos operculares mais acelerados. E aí começa a ser observado esses pontos acinzentados ou essas áreas amareladas, tipo erosivas, olha aqui, que no início pode-se pensar que o peixe ele está se friccionando, digamos que na parede do tanque ou em algum tipo de sedimento, certo? Então, começa a aparecer também essa área avermelhada próximo da cabeça do animal, na superfície, nas brânquias, e aí, com a progressão da doença, pode começar a haver necrose da pele, da epiderme, inclusive das brânquias, da musculatura daquela região e das nadadeiras. E essas lesões, elas podem começar a ser cobertas por um líquido exudato amarelado, certo? E geralmente ocorrem muitas lesões próximo dessa nadadeira dorsal. E aí acaba que chamam popularmente de doença da célula, como se tivesse uma célula naquela região. E se tiver presente nas brânquias, pode causar essa hiperplasia do epitélio das brânquias. A hiperplasia nada mais é do que o aumento da divisão dessas células. Vejam, a gente sempre vai falar também de hiperplasia e hipertrofia. Quando a gente fala de hipertrofia, é o aumento do tamanho da célula. Quando a gente fala hiperplasia, a gente fala de quantidade, as células começam a se dividir mais, certo? Então, a hiperplasia é o aumento da quantidade. Estou falando de quantidade. Quando eu falo de plasia, hiperplasia, quantidade. Hipertrofia, aumento de tamanho. Então, pode haver a hiperplasia do epitélio das brânquias, certo? Das lamelas branquiais. Gente, alguma pergunta até agora? Chat, gente. Estou acompanhando aqui pelo chat. Então, certo. Vou continuar acompanhando por aqui. Então, aqui, como tem a nadadeira dorsal bem aqui, uma nadadeira, a gente vê essa lesão aqui próximo, na verdade, aqui é o pedúnculo caudal. Aí, a gente consegue verificar aquela presença esbranquiçada, daquelas lesões esbranquiçadas no tegumento do peixe. Bem, e falando agora de outra espécie que também tem uma certa importância em alguns locais do mundo, e que são as micobacterioses, que é causada pelo micobactério,
certo? O Mycobacterium, esse gênero, né, Mycobacterium, ele também ocorre, que é o causador, lembra que o Mycobacterium, ele é o causador da tuberculose em humanos, da tuberculose bovina também. Então, geralmente, eles geram lesões granulomatosas, eles estão relacionados às lesões mais crônicas. E o Mycobacterium em peixe, geralmente é encontrado na superfície, no tegumento desses peixes. Geralmente, pode acometer tanto peixes marinhos quanto peixes de água doce. E assim como em humanos, em outros mamíferos, ela é uma enfermidade crônica, uma doença crônica. Então, a gente vê uma doença aguda é uma doença que se manifesta rapidamente, certo? Uma doença que se manifesta rápido e a gente verifica logo os sintomas e geralmente tem uma elevada mortalidade. Uma doença crônica é uma doença que vai se desenvolvendo aos poucos e o peixe pode ficar vivendo um bom tempo com essa doença. O micobactério em peixes, assim como em humanos, é considerado uma zoonose. Por exemplo, a tuberculose bovina, ela a gente pode se infectar com tuberculose bovina através do consumo de carne de crua ou mal passada de um bovino com tuberculose. Então, por isso tem a inspeção lá no matador para saber, porque é uma zoonose. Assim como um indivíduo tuberculose, um indivíduo com tuberculose que vá e possa expelir algum tipo de secreção no pasto e o bovino tiver contato, ele pode se infectar também. Então, uma zoonose passa tanto do homem para o animal quanto do animal para o homem. E as espécies que ocorrem nos peixes são o Mycobacterium marino, fortuito e cheloné. E como é que ocorre essa contaminação para o homem de Mycobacterium? Não é pela ingestão, nesse caso. Geralmente é a penetração na pele. É considerada uma doença ocupacional, essa micobacteriose. Eu não sei exatamente dizer qual é o país, que tem um lago lá que tem uma prevalência muito alta. E as pessoas, elas têm lesões na pele, as pessoas perdem membros, dedos, pelo contato, porque os pescadores têm contato com o peixe, né, e o micobacterium está na superfície pode estar na superfície lá do peixe, e aí nesse contato com a manipulação pode-se adquirir o micobactério, certo? Ou seja, pode contaminar o homem, uma zoonose. E o micobactério no peixe, geralmente o peixe também tem uma falta de apetite, o peixe tem um emagrecimento crônico, certo? Tem também a presença da exoftalmia, a descamação do tegumento, ou eriçamento lá das escamas, a descoloração lá das nadadeiras, tá? Um inchaço na região ventral. Então, tem várias características que são mais externas, mas também tem muitas características internas, inclusive tem uma característica uma característica bem comum do micobactério, que é a formação de granulomas. Os granulomas, eles são estruturas, né, que têm estruturas, grânulos, como se fossem tumores, que têm depósitos de cálcio, estruturas calcificadas. Geralmente pode-se encontrar internamente esses granulomas, no fígado, no rim, no baço, no coração, certo? Isso daí, esses granulomas podem evoluir para necrose, né, que é a morte do tecido, como eu já falei para vocês. A transmissão pode ser tanto horizontal quanto vertical entre os peixes. A transmissão horizontal é peixe a peixe, certo? Então, a transmissão horizontal, olha, é de um para o outro, por isso a gente diz que é horizontal. E a transmissão vertical é que ele pode transmitir para os ovos, por exemplo, certo? Logicamente nos ovíparos. Pode transmitir para os ovos. Então, quando esse tipo de transmissão para a prole é uma transmissão que a gente diz que é vertical. Entenderam a diferença de transmissão vertical para horizontal, que eu sempre vou ficar falando para vocês? Vocês entenderam? Hein, gente? Hoje vocês estão muito calados, estou ficando triste.
A Vanessa disse, eu acho. Posso repetir, sim. Por exemplo, vamos dar. Ai, meu Deus do céu, quer quebrar meu celular bem aqui. Então, vamos dar o exemplo dos mamíferos. Se todo mundo acha, vocês não podem achar, vocês vão ter que ter certeza. Antes que eu quebre aqui meu celular. Não tá dando muito certo. Então, gente, transmissão nos mamíferos. Por exemplo, tem um indivíduo. Se eu tô grávida, tô com uma determinada doença, se essa doença pode passar para o meu filho, ela é de transmissão, pode ser transmitida de maneira vertical, certo? Então, vertical, olha, pensa em parir, né? As mulheres aí que já pariram. Então, quando você vai parir, olha, a gente pensa no vertical, certo? A gente diz que é transmissão vertical quando você transmite para prole, para prole. Então, se eu puder transmitir a doença se eu puder transmitir a doença para o meu filho, essa doença é vertical, certo? Gente, nem sei se tem emojis aí, né, para vocês botarem. Nem tem emojis aqui para comentar, né? Ah, não, tem sim, olha, vocês podem mandar um coração para mim, alguma coisa para eu saber pelo menos se vocês estão felizes, se vocês estão tristes, se vocês estão, façam uma carinha aí. Pelo menos se não for falar, pelo amor de Deus. Ainda mais que eu estou iniciando essa minha vida de blogueira, não é? YouTuber. Quem sabe eu vou pro próximo BBB, vocês precisam me ajudar, né? Olha, pronto, tem. Agora sim, agora ficou melhor. Então, gente, a transmissão vertical é aquela que você pode passar para a prole. Então, você pode, se eu tiver com determinada doença, se eu tiver com toxoplasmose, eu posso passar lá para o meu filho. Beleza. Então, transmissão vertical. Horizontal, olha, peixe a peixe, pessoa a pessoa, certo? Então, por exemplo, coronavírus pode acontecer uma transmissão horizontal, pessoa a pessoa, certo? Peixe a peixe também. Então, essa transmissão horizontal, certo? Entenderam agora? Antônio quer saber onde ele encontra os emojis. Você clica para enviar uma mensagem e aí clica, tem uma carinha lá e você pode comentar. Pode colocar lá o que quiser. O que quiser, não, gente, por favor. Sejam adequados. Certo, Vanessa? Certo, Douglas? Como se disse agora sim. Então, vertical, olha, pensa em parir, vertical. O peixe pode passar para os ovos, pode passar para os alevinos, enfim, vertical. Se um peixe passa para o outro, é horizontal a transmissão. Ok? Um parindo dá para entender, vertical ou horizontal. Existem, por exemplo, o micobactério que eu falei para você, essa transmissão ocorre tanto de maneira vertical quanto horizontal. Alguns patógenos podem ocorrer só de um ou de outro. Bem, continuando, vou falar um pouco da Aeromonas que eu falei para vocês. O Aeromonas, a Aeromonas, ela é bem característica também, a sintomatologia, por conta de uma furunculose, gera muitos furúnculos. Quem disse que peixe não tem furúnculo, né? Então, a Aeromonas é uma bactéria muito comum para desenvolvimento de doenças em peixes bacteriosas. Então, a gente pode observar a presença de necroses, furúnculos, como eu falei, úlceras ou ulcerações, né, feridas, descamação da pele, gera muito lesões mais ulcerativa, certo? E causa úlceras que há a degradação do tegumento e a gente tem a exposição lá da musculatura, certo? E, em alguns casos, a questão da septicemia. Então, aqui o exemplo da Aeromonas hidrófila, vejam bem, olha,
isso aqui que a gente diz que são as ulcerações, certo? São essas feridas mesmo causadas por aeromonas. Tá? O ser humano ele pode se infectar com aeromonas hidrófila também, tanto por via oral como por via cutânea. Por via oral, né, a questão da água e dos alimentos contaminados, tá? A ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria. E por via cutânea, geralmente é mais ocupacional, quando se tem contato com essas lesões, né? Por exemplo, essas úlceras, esses furúnculos têm contato sem a presença de luva, né? Então, geralmente é mais ocupacional, porque quem está mais exposto são trabalhadores de piscicultura, aquarista, enfim, manipuladores de alimentos, que podem ter contato com essa bactéria. Então, vejam bem, olha, aqui são as petecas, aqueles pontos hemorrágicos, né? Aqui, olha, as nadadeiras já começam a ficar com aquela erosão, que a gente pode ver bastante aqui, olha. Aquelas nadadeiras com erosão que a gente observa, certo? Então, elas começam a ficar desfiadas, necrosadas, certo? E congestão, que é a congestão? A congestão é quando o sangue está parado lá, está congesto. O sangue está parado, não, o sangue está acumulado na região. A gente diz que é congestão. E aqui, aquele sintoma que não é muito, aquele sinal, na verdade, que não é muito característico, que pode ocorrer em vários tipos de doenças infecciosas e parasitárias, que é a exoftalmia, aqui, olha, os olhos saltados. Bem, uma outra bactéria que também é bastante comum é a Edwardiella, né? A Edwardiella também uma bactéria gram-negativo, faz parte do grande grupo que a gente fala, da grande família, que é as enterobacteriáceas, certo? Ou enterobactérias, que são bactérias do tubo digestivo. Então, a gente diz que são as enterobacteriáceas. E elas são mesófilas, certo? E a Edwardiella, ela está presente geralmente quando esse hábitat ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, muita gente que faz a adubação ou faz a criação, o consórcio, né, com fezes de outros animais, às vezes, em alguns locais, dependendo do manejo, pode haver um ambiente propício para proliferação desta bactéria. Então, essa bactéria, ela pode apresentar aquela forma septicêmica, pode cair na corrente sanguínea, se proliferar, enfim. Mas ela causa vários tipos de lesões, geralmente lesões na pele, né, lesões, hemorragias, e essas hemorragias, elas podem evoluir para a formação de abscessos, né, de lesões com um conteúdo purulento, com odor desagradável, e tecido morto, né, tecido necrótico. Geralmente há uma despigmentação da pele, tá? Nas brânquias pode haver nódulos, pode haver uma hiperplasia do epitélio também. Porque que geralmente muitas patologias causam hiperplasia do epitélio. Imagine a pele lá do peixe, o que é o revestimento, né? A pele do peixe, o epitélio da pele ou o epitélio da brânquia, imagine ele sendo lesionado. Qual é a resposta do organismo? É produzir mais células para repor essas que estão sendo destruídas, principalmente essas células do epitélio. Com isso, há essa hiperplasia, ou seja, há esse aumento na produção de células como forma de querer repor essas que está perdendo. Tá? Então, como eu falei para vocês, assim, continuando aqui, que eu esqueci de falar, pode ocorrer a necrose da linha lateral. Então, havendo a necrose da linha lateral, vocês sabem a função, questão da linha lateral, de localização, enfim, de natação e outras coisas. A opacidade da córnea também. E como eu falei para vocês,
pode ocorrer, e ocorre com muita frequência, a forma de septicemia, a forma septicêmica. Nessa forma, pode ocorrer pode ocorrer a ascite, né, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, consequentemente, distensão dessa cavidade, exoftalmia, como sempre, né, que não é característico, só pela exoftalmia a gente não pode, obviamente, dizer o que é. Pode ocorrer o prolapso anal, ou seja, a mucosa lá do ânus e para a parte externa do peixe, e a presença de nódulos também no fígado, no baço e nos rins. Aqui, né, uma lesão mais inicial, né, eu acho que pode chegar, já está tendo contato com a musculatura, já está postando a musculatura. Bem, de maneira geral, esse processo, essa profilaxia, né, das infecções bacterianas, geralmente está muito relacionado ao processo de manipulação do peixe, enfim, do manejo de maneira geral, né? Então, primeiramente, a gente posso destacar a questão da manipulação adequada das instalações para diminuir o mínimo essa manipulação dos peixes. Boa parte dessas contaminações se dá através de utensílios. O indivíduo que trabalha lá na piscicultura, por exemplo, ele vai fazer a despesca em um tanque, utiliza a mesma rede, obviamente. A roupa do indivíduo vai sair de um tanque para o outro, pulsar, enfim, vários utensílios que são compartilhados. Então, muitas vezes não há essa desinfecção desses utensílios utilizados na piscicultura. Tem que ser feita a limpeza periódica dos tanques, manter as densidades de cultivo adequadas para evitar a questão de estresse. Inevitavelmente tem o estresse, mas evitar o máximo possível e fazer sempre, constantemente, a limpeza dos tanques, retirando os indivíduos dos peixes mortos. E, segundo ponto, um controle da qualidade sanitária da água, né? Tanto da água quanto do sedimento, né? Geralmente é importante fazer esse controle antes dessa implantação, bem como fazer o controle periódico durante esse funcionamento. O controle da alimentação dos peixes, né? Fazer essa questão do controle da quantidade de ração em função da biomassa, né, presente lá no tanque. É importante que essa ração, esse alimento seja de boa qualidade, que se tenha pelo menos uma análise antes, uma análise nutricional, mesmo que você aqui não faça, mas a empresa, né? Análise química, análise microbiológica e fazer o controle dos alevinos, dos animais que entram na propriedade, né? Geralmente esse controle de importação, né? Movimento tanto entre propriedades, interregiões, de peixes, dos ovos, dos alevinos, enfim. É importante que se tenha uma certificação sanitária adequada, que se faça análise dos peixes assim que eles cheguem e análise assim que troca-se a água e observação do comportamento desses peixes. E deixar as zonas de quarentena, né, para aquisição de matrizes, de reprodutores, de alevinos, enfim. Tem que existir o processo de quarentena. Eu vou apresentar para vocês, mais para frente, o plano Aquicultura com Sanidade, que é um plano que há anos vem se implantando. Aí me mandaram um novo manual agora, de 2020, em dezembro de 2020, já no período de festas, né, período de recesso, me mandaram um manual de Aquicultura com Sanidade, mostrando todas as diretrizes que devem ser tomadas pelos órgãos de fiscalização estaduais e como deve funcionar, mas que ainda não é só no Amapá que ainda não está estabelecido como está no Aquicultura com Sanidade. Em vários locais está. Como eu acho que não sei se eu já comentei com você, não comentei com vocês, obviamente. Eu faço parte do comitê da parte de sanidade de peixes, lá do setor lá que hoje em dia
está dentro do mapa, que faz e trabalha com essa parte de sanidade de animais aquáticos de maneira geral. É o Comitê de Animais Aquáticos, e lá dentro do comitê tem um específico para a sanidade de peixes, que discute algumas dessas políticas. Então, mais para frente eu vou apresentar para vocês, vou mostrar como é que isso funciona e como é que, na verdade, ou como deveria funcionar na prática, mas desde já não é só no nosso estado que não tem tanto esse controle sanitário, apesar de estar se fazendo esforços para que se estabeleça o trânsito, por exemplo, dos peixes, assim como é de bovinos, com a presença de uma guia de trânsito animal, enfim, e todo esse controle que tenha uma plataforma de dados que a gente possa acessar para verificar essa questão. Então, é muito importante que haja esse controle sanitário, tá, da produção. Ok, gente? Alguma pergunta? Manifestem-se. Manifestem-se pelo chat. Mas o que a gente já sabe, né, a questão do controle dos parâmetros físico-químicos da água, das variáveis abióticas, das bióticas também, controle biótico e abiótico, como o controle principalmente de animais selvagens. Lembra os que são ictiófagos, por exemplo, as aves piscívoras, que a gente tem bastante aqui na região, visto que elas fazem parte de alguns ciclos de parasitos, elas também podem atuar como vetores de alguns patógenos. A presença de peixes selvagens, né, visto que nossos cultivos aqui sempre utilizam, a maioria utilizam fontes, braços de rios, enfim, outras fontes naturais, e, consequentemente, deve-se haver esse isolamento para impedir a entrada de peixes selvagens. Certo? Pode comentar, Marcos. Só abrir aqui o... Oi, todos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Se quiser ligar a câmera, pode ligar, Marcos. Tá, já liguei. A Marcela estava falando sobre as bactérias e tal, principalmente as doenças, né, que a maioria delas causam ao peixe e tal. Mas, além de doenças, além de problemas, algumas bactérias também elas são importantes na piscicultura, né? Tipo, por exemplo, atualmente está crescendo muito a produção de peixe em sistema de recirculação, né? Que são chamados de RAS ou Resway. Resway nem tanto, mas principalmente RAS e o próprio Bioflocos. Então, assim, por exemplo, Bioflocos e RAS, eles utilizam bactérias praticamente para manutenção da qualidade de água, né, que são as bactérias nitrificantes, etc. Então, de certo modo, só para deixar claro que bactéria não é só doença, só problema, né? Como você estava falando também que a flora intestinal em geral, né, dos animais é composto também, né, por esse tipo de ser. Então, é mais para deixar atento, né, da importância em geral de estudos voltados, né, não só para... Eu trabalho com parasito, mas também eu tenho essas curiosidades e assim que né, a vida acadêmica vai seguindo, né, essas curiosidades. E bactéria é isso. Eu tenho um sistema em casa funcionando hoje, né, que é o sistema RAS, de recirculação de água, que, inclusive, a Embrapa tem publicado, né, principalmente o Jô, tem publicado alguns trabalhos relacionados a isso, né, ao uso de bactérias no processo de decomposição da amônia. Então, a gente vê a eficiência que né, de um organismo desse na limpeza, na manutenção da qualidade da água, né, principalmente principalmente, por exemplo, em regiões que a escassez de água ela é grande, né? A gente tem uma realidade aqui, mas tem lugares que
a falta de água ela é grande. Então, precisa-se de tecnologia justamente para otimizar isso, né? No caso, o uso das bactérias é justamente, né, nesse sentido também, né, de aumentar, por exemplo, a produtividade de um sistema de produção, né? Por exemplo, um sistema RAS, você consegue produzir 40 quilos de peixes em 1 metro cúbico de água, né? E agora um sistema comum de produção de peixe, por exemplo, né, que é o tanque escavado, você consegue apenas 1 quilo por metro quadrado, né? Às vezes até menos, 0,5, né, por metro quadrado. Então, a gente vê quanto que isso é benéfico, né, para o sistema e para o próprio ambiente, né? Você está deixando de escavar, você está deixando de colocar muitos dejetos, né, no ambiente, porque no sistema RAS você consegue também reaproveitar toda essa água, né, e fazer com que ela vá para o meio ambiente mais, né, pura possível, digamos, né. Então, assim, só queria deixar claro isso, mostrar também esse outro lado, né, que as bactérias têm, certo? Certo, Marcos, obrigada. O Marcos é dos meus, né? Ele nunca viu só um lado negativo, esse lado positivo. Eu sempre falo isso dos parasitos, né? Quando eu começo a falar de parasito, a gente tem que primeiro tirar que o parasito é só ruim, né? E aí, como o Marcos falou, muito bem lembrado, né? Apesar da disciplina aqui, da nossa disciplina ser de patologia, e a gente acaba dando ênfase nas questões das bactérias que são patogênicas, que causam alguma patologia, mas é sempre importante lembrar, muito bem lembrado, muito boa a intervenção do Marcos, porque vocês sabem, né? Como eu falei até no início, a gente tem bactérias que fazem parte da microbiota e tem patogênicas. Então, às vezes, se você isola algum tipo de bactéria, não significa que ela pode estar fazendo parte da microbiota e não está atuando como um patógeno especificamente. A gente sabe que existem hoje, tem inclusive imunoestimulantes que utilizam bactérias. As bactérias, elas servem para, na verdade, para uma infinidade de coisas da indústria, vai desde a indústria até a questão de fármacos na indústria. Hoje em dia a gente vê um negócio, por exemplo, um Flora 5, um Floratil, que são bactérias que são ingeridas para quê? Para dar um up, digamos que na nossa microbiota intestinal. E assim como o Marcos falou, apesar de serem ainda poucos estudos, mas estão surgindo modos, mecanismos ou estudos para tentar otimizar o potencial de alguns grupos de bactérias. Obviamente que são grupos específicos, ninguém vai pegar um micobacterium que tem esse potencial e tudo patogênico e utilizar num processo desse. Obviamente que é após estudos e após análises, né, como o Marcos citou, as bactérias nitrificantes, enfim. E aí eu já até digo, porque o Marcos vai gravar também umas videoaulas para a gente, já até convido para o Marcos, numa aula dessa, que caiba mostrar esse sistema aí da casa dele, como é que funciona, socializar conosco, né, até para a gente conhecer melhor, né. O Marcos, como vocês sabem, ele trabalha com parasitos, é doutorando e ele é engenheiro de pesca e pode também colaborar bastante. Certo? Marcos? Olha, ele disse que pode fazer. Faz um videozinho pequeno como sistema e tu pode falar isso pra gente. Faz um vídeo bem pequeno e aí já coloca numa aula também de videoaula. Seria ótimo. Isso que é importante, gente. Olha, tá combinado. Certo? Então, é sempre importante vocês falarem também das experiências e contribuir. Por exemplo, eu não conheço esse sistema que ele falou de RAD. Bioflocos eu conheço, não sei se é um componente, enfim. Mas é muito importante a gente conhecer e ver como pode aplicar, né? Diga, Marcos. Marcelo, o Bioflocos ele é um pouco parecido, né? O que muda é que o Bioflocos ele acontece, todo aquele mecanismo ele acontece dentro do tanque de produção.
certo? Por exemplo, você não precisa de um decantador nem um filtro. Você só precisa de um tanque e o bioflux ele acontece ali dentro. O sistema RAS, né, recirculação de água, ele acontece de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, você precisa de um tanque de produção, que é o viveiro, né? E além desse tanque de produção, você precisa de outros componentes, que é um decantador e um filtro. Então, o decantador e o filtro, ele vai fazer justamente essa retirada dessa matéria orgânica. Por exemplo, geralmente é uma matéria, por exemplo, tem dois sistemas, três sistemas, o tanque grande, aí esse tanque grande ele é ligado por cano a um decantador. Nesse decantador é onde vai ficar toda, né, a sujeira, aquela matéria orgânica mais densa, né, e ele vai decantar no fundo. E aí você tem uma válvula de escape que você abre e essa sujeira sai. Porém, tem algumas partículas menores que ainda conseguem passar, né? Então, ela vai para onde? Ela vai para um filtro. Esse filtro, ele é composto, por exemplo, por mídias biológicas. O que acontece? Essas mídias biológicas, podem ser, na verdade, você pode usar mídias alternativas ou mídias que são produzidas exatamente para isso, né? Que elas têm uma estrutura que ela é porosa, né? Essas são mídias biológicas que têm empresas que fabricam. Elas são, né, porém, mais caras, bem mais caras, para você ter em um sistema grande. Então, você tem as mídias biológicas alternativas, que pode ser qualquer material que a bactéria consiga aderir-se, né? Por exemplo, pode ser brita, pode ser seixo, pode ser... Tem determinados plásticos que prolifera uma bactéria específica. Por exemplo, tem cordas, cordas de nylon, que ela adere, né, a uma colônia de bactéria específica que faz justamente esse processo de nitrificação do amônio. Então, então, tem o decantador e o filtro. Nesse filtro é cheio dessas mídias biológicas, né, que no momento que a água está passando por essas mídias, as bactérias estão fazendo o processo de decomposição da amônia que tem presente na água, porque o que o peixe excreta, né? Amônia, principalmente. E aí, essa amônia, ela, em excesso no sistema, ela começa a ser tóxica para o peixe. Então, essa bactéria faz isso, essa desnitrificação da amônia, até chegar, né, em seu, por exemplo, nitrito. Geralmente é nitrito, que aí ela já não é mais tóxica para o peixe, né? Esse próprio processo, ela pode também ser sendo complementado por plantas, né? Tipo plantas flutuadoras ou plantas fixas também, né? Tanto submersas como não submersas e assim por diante. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Eu vou gravar um vídeo e tal direitinho, mostrando o sistema, né, como ele funciona, e aí eu edito direitinho e vou falando sobre ele, né, durante o vídeo e disponibilizo, entendeu? Pode ser assim ou pode ser em forma de aula também. Eu tiro fotos e vou explicando o sistema. Às vezes pode ser até mais fácil, porque qualquer dúvida vocês já podem perguntar durante a aula e tudo mais, e facilita também a comunicação. Tá? Então a gente combina depois para ver a melhor forma, Marquinhos. Sim, perfeito. Tá certo. Obrigada, Marcos, pelas contribuições. E, assim, eu vou falar rapidamente sobre tratamento, a gente vai falar mais para frente um pouco de tratamento alternativo. Mas, de maneira geral, o tratamento, ele é importante para que ele funcione, é que o diagnóstico ele seja logo no início, né? Porque, geralmente, o peixe, quando ele já está mais debilitado, sendo questão... Porque a divisão das bactérias, ela é muito mais rápida, assim como a questão dos vírus. Então, geralmente, se o peixe já está muito debilitado,
eles acabam não respondendo mais tão bem com relação ao tratamento. E é importante também, obviamente, que o diagnóstico seja correto, porque vocês viram o que a gente falou, que a gente citou as principais bactérias. A gente falou que existem gram-negativas, gram-positivas, certo? A gente falou de micobactérias. Então, existem antibióticos para tratar bactérias, basicamente antibióticos. E aí, o que acontece? Para a gente tratar com antibiótico, a gente precisa conhecer, ter o diagnóstico correto de qual grupo de bactéria que está atuando, certo? Nessa patologia. Então, isso vai muito de encontro com o artigo que eu coloquei para vocês. Hoje em dia, segundo relatos da OIE, a questão da resistência aos antimicrobianos, ele é um dos principais problemas que se tem, inclusive causando grandes mortalidades no mundo todo, de maneira geral, certo? Então, é muito importante que se saiba, que se tenha o diagnóstico correto quando você vai trabalhar e manipular o antibiótico. E um fator a ser considerado, que também é um fator que é muito polêmico, é a questão de que quem está autorizado a prescrever um antibiótico é um médico veterinário. Só que, geralmente, o médico veterinário, atualmente, não está na piscicultura, quem está é o engenheiro de pesca, certo? Que, obviamente, tem um conhecimento melhor com relação aos micro-organismos que atuam nos peixes, certo? No entanto, não se tem uma disciplina, eu sempre falo, específica de farmacologia, por exemplo, para saber a farmacodinâmica, a farmocinética do determinado fármaco, certo? Então, isso daí é um problema que já foi até apontado em alguns relatórios do MAPA e do Ministério da Agricultura, que eu falo, tô falando MAPA, tá? E a grande questão também é os efeitos residuais desses antibióticos no ambiente, principalmente na nossa região, que a maioria da água, ela não é tratada antes de ser descartada e vai para os efluentes de maneira geral, certo? Geralmente, para bacterioses, a melhor coisa mesmo é a questão da profilaxia por conta dessas coisas, principalmente por conta da legislação que eu falei para vocês que quem é autorizado para tratamento ou para prescrição é o médico veterinário. E aí, o que acontece? Existem além dos antibióticos, existem alguns outros fármacos, alguns quimioterápicos, mas também existem alguns tratamentos alternativos. Então, vou falar aqui, não vou me prender à questão de posologia, enfim, de doses, essas coisas, mas sim do que é utilizado. Então, é muito utilizado a amônia quaternária, certo? Para algumas doenças bacterianas, principalmente a doença bacteriana da água fria, que eu já falei para vocês lá, que é do Flavobacterium psicrófilo, cloramina para micobacterioses, cloreto de sódio, ele é utilizado muito em parasitoses, né? Muito em parasitose, mas também nessa bacteriose específica, como é mais superficial, quando está na brânquia, utiliza-se um pouco da questão do cloreto de sódio, visto que a bactéria que atua nessa doença, ela é estenoalina, ela não tolera muito essa questão da salinidade, então isso pode auxiliar no processo de tratamento. O iodo, ele é muito utilizado mais para a questão dos ovos. Assim, a maioria, daqui a pouco eu vou mostrar até um livro para vocês, mas o antibiótico que ele é mais utilizado, que tem o maior espectro, é mais utilizado na piscicultura, é a oxitetraciclina, de maneira geral. Tem sido utilizado, mas não é mais tão indicado o verde malaquita, o ácido de metileno, enfim, que às vezes é utilizado como tratamento, mas não é tanto indicado por conta da sua toxicidade, apesar de algumas pessoas ainda utilizarem e também ainda ter algumas literaturas. Esses banhos, por exemplo, com verde malaquita. Então, dentre os outros antibióticos que têm sido utilizados, a gente tem a eritromicina, o clorafenicol,
Além disso, a oxitetraciclina, novamente, que eu falei que ela é mais amplamente utilizado, alguma sulfa, que é a sulfamerazina, tem o ácido oxolínico, então tem vários medicamentos, certo, utilizados para bacterioses. Aqui já tô mostrando aqui, na verdade, um para parasitos, mas aqui eu queria enfatizar mesmo, logicamente, para as bactérias. De maneira geral, o mais utilizado é a oxitetraciclina, certo? Então, dependendo do tipo, da fase, a maioria são realizados banhos, e esses banhos, eles são diferenciados para cada tipo de bactéria. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Parecia que estava... E só para fazer um adendo, eu vou falar para vocês um pouquinho de umas bacterioses em camarões e aí algum que se destaque em moluscos. Geralmente em camarões, as bactérias mais comuns são as doenças mais comuns de bactérias são as vibrioses, que são causadas pelas bactérias, né, do gênero Vibrio. Então, a gente tem vários, principalmente, um dos principais que atua é o Vibrio parahemolíticos, certo? Então, essas bactérias, os pertencentes a esse gênero Vibrio, elas ocorrem naturalmente, tanto em ambiente, somente em ambiente estuarino e ambiente marinho, né? Mas elas são mais consideradas como, na verdade, bacterioses oportunistas ou infecções secundárias, e elas atuam em todos os estágios de vida desses crustáceos lá dos camarões. Geralmente associados com fatores de estresse, que eram muito comuns em cultivos, certo? A gente já tem no Brasil a presença das vibrioses, certo? E, geralmente, tem três feixes de atuação o víbrio. A questão da cutícula do camarão, a questão do intestino e, em alguns casos, é sistêmico, que pode atuar em vários órgãos. Então, quando é localizada, principalmente lá na região da cutícula, da carapaça, a gente pode ver alguns pontos enegrecidos, que a gente diz que são lesões melanizadas, escurecidas. Ou, às vezes, a gente consegue observar algumas lesões pontuais no hepatopâncreas do camarão, certo? O impacto dessa bacteriose, ele é variável, mas já teve-se descrição, já foi descrito que causar uma taxa de 70% de mortalidade de uma população cultivada, certo? E geralmente esses camarões, quando eles são acometidos pelas vibrioses, eles ficam mais letárgicos e eles são, na maioria das vezes, eles são canibalizados pelos outros camarões, o que aumenta esse processo de propagação da população, visto que pode ocorrer essa contaminação, essa infecção por via horizontal, como eu falei para vocês. Tá? Então, a gente começa a observar, olha, essas regiões, vocês estão vendo esses pigmentos aqui na carapaça? Característico um pouco de vibriose. Esses pontos que a gente diz que são pontos melanizados, que são pontos escurecidos aqui na carapaça dos camarões. Além dessa doença, dessa bactéria, a gente tem um grupo de bactérias específicos, que são as rickétsias, causas ricketsiosas. As rickétsias, elas são os grupos de bactérias específicos, que elas são bactérias intracelulares, e elas são bactérias intracelulares obrigatórias. Então, nesse caso dessas rickétsias em camarão, que acomete principalmente o Vanamei, né, essa bactéria, ela tem tropismo por células do hepatopâncreas, por isso que ela causa uma hepatopancreatite necrosante, ela necrosa aquele tecido do hepatopâncreas. E aí, a contaminação da hepatopancreatite também é uma contaminação horizontal. Geralmente, os camarões ficam letárgicos, anoréxicos, a carapaça ela fica saindo com facilidade,
fica amolecida, certo? As brânquias ficam mais escuro e o hepatopâncreas, ele diminui um pouco de tamanho, então ele tem uma atrofia e ele fica pálido, certo? E ocorre mais em juvenis e em adultos, na verdade. Não foi observado em pós-larva, não. Aqui a gente tem 2 camarões, né? Aqui um camarão saudável e um camarão infectado pelo Marriquetes. Aí, então, aqui, olha, a gente tem uma imagem de como seria o hepatopâncreas do camarão saudável e como seria aqui o hepatopâncreas do camarão com uma hepatopancreatite necrosante. Então, veja bem, há uma lesão, há uma atrofia primeiro, e essa atrofia ela pode evoluir para um processo necrótico. Então, olha, aqui a gente tem a mudança de coloração do hepatopâncreas, bem como a diminuição, a sua atrofia. Certo? São as principais doenças as principais bacterioses, né, em camarões. E aqui, continuando falando da rickettsia, vou falar as rickétsias, de maneira geral, elas têm uma doença de notificação obrigatória, né? Assim como lá do camarão, a gente tem rickétsias em ostras, já foi descrito, certo? Bactérias desse tipo rickettsia, que são bactérias intracelulares, e já foi descrito em ostra, na verdade, do mangue, e mexilhão. E também foi descrito, né, neles, eu só botei um adendo, mas depois eu vou falar quando eu falar de micoses, também foi descrito microsporídeos e mexilhão, mas a gente está se detendo aqui às rickétsias, certo? Já foi descrito algumas bactérias que causam, que na verdade produzem algumas toxinas. Então, tem 3 tipos de toxinas: tem toxinas paralisantes, tem toxinas necrotóxicas ou amnésicas e diarreicas. E para nossa sorte, né, em ostras, tudo no Brasil, a gente só tem descrito toxinas diarreicas, a gente não tem essas outras paralisantes nem amnésicas. Então, a gente tem essa questão dessas. A gente sabe que tem-se muitos trabalhos que falam sobre a microbiota, a questão das bactérias e outros micro-organismos em ostras que não são refrigeradas adequadamente, que são vendidas em praias, na temperatura ambiente e tudo mais, mas de notificação obrigatória, nesses moluscos a gente tem as rickétsias. Ok, gente, alguma pergunta? Alguma complementação? Então, gente, a gente encerra aqui essa aula sobre as bacterioses, e como eu falei para vocês que tem um artigo que fala sobre as bacterioses e o uso de antibióticos, que eu disponibilizei, já está lá como atividade 3, e já expliquei para vocês lá como funciona.